Olá, senhoras e senhores do podcast Instituto Miss Brasil, aqui é o Rodrigo Marinho, seu podcaster. Hoje entrevistando meu amigo Sérgio Alberich, que é empresário, um parceiro do Instituto Miss Brasil. Hoje atua também nas nossas redes sociais, está aí à frente das redes sociais do nosso time e estamos trabalhando para tornar o Mises cada vez mais forte. Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast Instituto Miss Brasil. Ô, Rodrigo, é sempre um prazer imenso estar aqui com você, né? Falando dos mais diversos assuntos, isso que é legal. Cada vez que eu venho aqui falar com você, cada vez a gente fala um assunto diferente, não é sempre o mesmo assunto, né? E a gente vai desdobrando. Até dá para falar sempre o mesmo assunto, né? Porque a profundidade do assunto sempre é grande. Mas o que eu gosto de vir aqui conversar contigo é que é cada vez um assunto, uma diversidade gigantesca de papos que a gente faz. Eu acho que o tema de hoje é censura, tá, pessoal? Esse é o nosso tema de hoje, porque a gente está vivendo isso no Brasil, mas, obviamente, como diria Alberto Vargas Llosa, o filho do Mário Vargas Llosa, as ideias vêm morrer na América Latina, né? Então, isso se espalha pelo Ocidente e acaba vindo morrer na América Latina. Ele escreveu isso no Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, e de fato parece que mais uma péssima ideia está vindo morrer no Brasil. Infelizmente, as boas ideias demoram um pouco mais a chegar na América Latina, algumas nunca chegaram, né? Como diria Roberto Campos, o liberalismo não deu a da graça no Brasil ainda. Mas, Sérgio, comenta um pouco desse panorama ocidental da censura, e aqui nós vamos tratar também do caso Alex Jones, que é um caso, eu vou usar a expressão paradigmática para usar essa vivência que pode ser um caso futuro. Quem sabe a decisão de ontem do Alexandre de Moraes já não seja um princípio dessa situação. Diga aí, Sérgio, isso está acontecendo no Ocidente? Não, pô, não, muito legal. Até ontem à noite a gente fez uma live do Censurômetro e do Mises, e até veio o Cláudio Manuel lá do Cacete Planeta. E acho que é normal nos bate-papos, principalmente quando a gente está falando da situação brasileira, das coisas que estão acontecendo, a gente sempre usar, não, porque aqui no Brasil, porque aqui é a nossa situação, e a gente ficar muito centrado no que está acontecendo no Brasil e achar que lá fora é tudo um mar de rosas. É tudo bonito, não está acontecendo nada. E um dos pontos até que eu trouxe, assim, não, cara, o que a gente está vivendo é uma crise de censura no Ocidente, né? E até um ponto legal que o Mário trouxe, o Mário não, perdão, o Cláudio trouxe foi falando assim, não, inclusive essa crise só pode ocorrer no Ocidente, né? Porque fora do Ocidente, fora da civilização ocidental, a censura é muito maior, ela existe já de maneira escancarada, né? A gente vê na China o que acontece, a gente vê em outros países um pouco mais autoritários ainda do que a China. Então, acho que o ponto que você trouxe no começo muito bom, que é assim, o que está acontecendo no Brasil é o que está acontecendo na periferia do Ocidente. Então, eu ouso brincar que o Brasil, em função do ciclo eleitoral até, a gente está 2 anos atrás dos Estados Unidos certinho em tudo que está acontecendo. Né? Então eles tiveram a eleição do Trump em 16, a gente teve a eleição do Bolsonaro, e daí você pode traçar todos os paralelos que a gente teve. E quando começa a apertar a censura de maneira mais forte nos Estados Unidos, de várias pontas, também é logo depois da eleição do Trump, que é mais ou menos o que começa no Brasil. Né? A censura forte da mídia social, a censura forte dos órgãos judiciais. Então é todo esse um movimento que começa lá em 16, e aqui no Brasil a gente sempre um pouquinho atrás, como você falou, eles vêm morrer aqui, mas lá nos Estados Unidos também crescente, Rodrigo. Assim, cada vez a gente vê mais casos, inclusive utilizando o judiciário. Né? Embora eles tenham uma tradição de primeira emenda muito mais forte do que o continente europeu ou do que nós mesmo aqui na América Latina, então, mas também a livre expressão está sendo atacada de maneira muito forte pelo Ocidente inteiro, né? E nos Estados Unidos. Vamos lá. Quando é que começa isso nos Estados Unidos? Né? A eleição do Trump de 2016, depois o Capitólio e tudo mais. As justificativas do Capitólio serviu para começar a censura de fato nos Estados Unidos? Principalmente porque existe assim, censura, quando a gente interpreta censura, é aquela que é determinada pelo Estado. Vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos ter censuras privadas, que aí é Twitter, que a gente pode até entrar um pouco no tema, certo? Mas censuras determinadas pelo Estado, de forma geral. Eles aumentam pós-Capitólio? Foi isso?
eu diria que se a gente quiser dar uma viajada maior e mais lá para trás, a gente pode voltar ao politicamente correto, né, Perfeito. do começo dos anos 90, tudo isso daqui que ele começa a cercear uma série de discursos de língua, até palavras que se voltam como palavras de crime, né, ou palavra de ódio, né, hate crimes. Então, você está utilizando elas. Nos Estados Unidos, eu diria que quando se acelera, Rodrigo, não é no Capitólio. No Capitólio, eu digo que a aceleração é a eleição do Trump em 2016. Tá? Que é quando a gente começa a ver a mídia social mais agressiva, e a gente está falando da mídia social, são empresas privadas, são empresas de não sei o quê, mas agora mesmo veio à tona que assim, o Departamento de Justiça, o FBI, a Casa Branca e várias situações escolheram nomes e pediram para esses nomes serem banidos de Twitter, banidos de tais lugares, como por exemplo o caso do Alex Berenson falando das vacinas, falando de outras coisas de todos os lockdowns, das máscaras, enfim. Então eu diria que ele se inicia ali com a eleição do Trump, até a Hillary Clinton ela é muito vocal sobre isso, né? Você até mencionou o caso do Alex Jones. Então, a Hillary, quando ela perde, e aquele trauma da perda da eleição lá em 2016, assim, ela fala, começa um movimento para se livrar do Alex Jones e se livrar do Trump. Mas Uhum. o Alex Jones é uma figura muito menor que o Trump, logicamente. Então, talvez esse ódio contra uma figura inicial, ele não aparece, né? E a gente começa a ter, por exemplo, o Alex Jones, ele é banido de todas as mídias sociais no mesmo dia. No mesmo dia. Então é possível falar que não foi um movimento orquestrado entre todas elas, né? Com apoio de não sei o quê, em 2018. Então, até o que a gente pode olhar e falar, assim, pô, ele é o primeiro caso, ele é sempre, a expressão em inglês, eu até estava te falando como é que fala em português, assim, ele é o canário na mina de carvão, né? Porque na mina de carvão você tem o canáriozinho lá atrás, se não tiver oxigenando, o canário é o primeiro a morrer, né? Então, Uhum. ele é o que dá o aviso para todo mundo do que está para vir, né? Então, começa de maneira bem forte, eu diria, lá para 2018. Né, você banindo palavras, banindo pessoas na mídia social, e muito desse movimento na mídia social, ele não é só das empresas, não é só que a empresa é woke porque ela quer, né? Se o FBI bate na tua porta, como bateu na porta do Zuckerberg lá, e fala, Zuckerberg, seguinte, a gente tem certeza que o laptop do Hunter Biden é fake, então não propague isso. Cara, o FBI bateu na tua porta, você vai propagar isso? Embora não foi um mandato judicial, eles bateram lá assim para te dar um conselho. Mas foi o Estado, né? Querendo ou não, Foi foi o o Estado. Estado. Foi o Que foi Estado, mais ou exatamente. menos dando paralelo, que foi mais ou menos o que o TSE fez com a Jovem Pan aqui, né? Porque assim, ó, recomendou, né? Recomendou. É uma recomendação, claro, né? É a recomendação com cacete na mão, né? É aquela É, história, com cacetete na mão, né? Se você não fizer isso, eu vou usar o cacetete, né? Eu vou usar a força do Estado, né? Lembrando que no limite, né, para quem entende cultura libertária, quando você descumpre uma ordem estatal, no limite você morre, né? Isso é uma realidade. Para os libertários isso é muito óbvio, né? Cara, no limite você morre. Rodrigo, não morre imediatamente. Eu disse, mas segue descumprindo para tu ver como tu morre. Então sim. essa é a realidade que você tem. Quando você vai trazer o caso que eu queria tratar um pouco mais, e obviamente isso pode ser albergar como Trump, como essa figura toda, né, que se assemelha até alguns pontos com o próprio bolsonarismo, né, o trumpismo tem essa semelhança, mas eu queria entrar no caso Alex Jones, né, que é um Perfeito. cara que é um cara teoricamente que defende a liberdade, que é um cara que tem uma visão de liberdade e responsabilidade muito forte, e que eu queria entender um pouco mais, né? Primeiro, quem é esse cara, certo? Para que Tá? os nossos ouvintes saibam o que ele fez e o que aconteceu com ele na sequência até chegar no julgamento que ele foi condenado a valores bem absurdos. Tá ok, tá ok. Vamos lá. Então, o Alex Jones é um. É, é, a maneira que as pessoas mais se referem a ele é um radialista, porque ele é um cara com uma voz bem forte, assim, ele tem uma voz animal para você escutar. Ele fala muito bem no sentido como um radialista, ele fala, sei lá, esses vícios de linguagem que eu tenho aqui, ele não tem nenhum. Na hora A velha voz de veludo. Isso, isso. E é uma voz forte a voz dele, né? E ele é um cara aí, deve estar no meio dos 50 anos e tal, e 20 anos atrás, ou no começo dos anos 2000, ele começa e ele ganha muita notoriedade. E ele é tido como um desses caras da teoria das conspirações, tá?
E ele tem um canal dele, um canal próprio dele, chama o Infowars.com. E, cara, ele é gigante. Ele é gigantesco na mídia. Ele é um cara que, logicamente, não está na mídia mainstream, né? E ele é um cara que ele fala de tudo, qualquer teoria que você puder imaginar, né? Como um cara que fala de todas as teorias conspiratórias possíveis, e é um cara que é amante da liberdade, como você falou, e em muitos aspectos, e alguns outros, com certeza ele tem conflito com a gente, com nós libertários e tal, mas ele cobre todos os assuntos, Rodrigo. Ele Ele é o vai. cara do free speech, né? O cara da ideia de discurso livre e tal, mais nessa pegada, né? Perfeito, perfeito. 100% do free speech, mas ele é um cara que fica cavocando muitos assuntos. Então, ele é um cara que discutiu lá atrás as teorias da conspiração do 11 de setembro. Então, ele discutiu as teorias da conspiração da crise de 2008. Ele é um cara que começou lá atrás. Ele tem um pouco essa pegada, tipo o Olavo. Ele não é um intelectual como era o Olavo, né? Mas ele tem um pouco essa pegada que, assim, sabe como fala no Brasil? O Olavo estava certo quando ele fala de Foro de São Paulo, teologia da libertação, todas essas coisas. Então, o Alex Jones falou muito tempo de World Economic Forum, né, a nova ordem mundial. Ele está falando disso há 10 anos, 15 anos. Né? Então, tem teoria da conspiração que ele está 100% correto, como essa da nova ordem mundial, e tem outras que às vezes não tem nem pé nem cabeça o que ele está falando. Né? E então, em 2012, em dezembro de 2012, em Connecticut, tem um daqueles mass shootings. Ou seja, entra um moleque louco numa escola e mata 20 crianças, e acho que 4 ou 6 professores, ou sei lá, pessoas, morrem 20 e tantas pessoas nesse mass shooting. Esse moleque é um moleque louco, deprimido, tá? Um moleque que não era aluno, tá? Porque já tinha 20 anos, não sei se ele era ex-aluno da escola, enfim. Mas ele entra na escola, no dia anterior ele mata a mãe dele em casa, tá? Assim, um negócio trágico, um negócio horrível, né? E, e o Alex Jones, então, ele fala, no começo, ele fala assim, pessoal, tá parecendo que isso é tudo fake, é tudo falso. Tá parecendo que é algo que foi montado de mentira com atores, né, para o lobby do desarmamento utilizar, né? Então, em função disso que ele fala, surge um processo contra ele de alguns dos pais dessas crianças que foram vítimas, falando que, poxa, eles sofreram, pessoas batiam na casa deles, xingavam eles, faziam essas coisas, né? Então, a gente está falando de um processo de declarações dele ao longo de 2013, vamos dizer, a maioria delas, porque esse caso foi dezembro, né, de 2012, então a maioria delas 2013, e que gera esse processo gigantesco, até que esse ano, no meio do ano, ele perde o primeiro processo, um processo no Texas, em Austin, e ele é condenado a pagar 50 milhões de dólares para uma das famílias, um dos pais, né? E em outubro, ele perde o segundo processo, e esse segundo processo é mais exorbitante que o primeiro. Eu estou resumindo bem, depois acho que a gente pode entrar nos detalhes deles. Mas fica bem à vontade, fala aí, a casa é tua. Tá. Ele perde um segundo processo que está acontecendo em Connecticut, né? E nesse segundo processo, o juiz fala que ele tem que pagar quase $1 bilhão de indenização para pessoas envolvidas. E aqui é importante que a gente está falando pessoas envolvidas, porque daí a gente vai começar a entrar em detalhes. Assim, tem um agente do FBI que sofreu danos morais e pode receber 90 milhões de dólares por danos morais do Alex Jones. Logicamente, o Alex Jones não tem todo esse dinheiro, né? Que entrou com ação judicial contra ele e passa a ter direito a ter 90 milhões, foi condenado o Alex Jones nesse valor. Ele se junta a um processo que já estava ocorrendo, né? Então, e tem mais um processo acontecendo, se não me falha a memória, em Washington, D.C., tá bom? Então tem mais um terceiro, e esse processo do $1 bilhão, as famílias entraram com outro processo falando assim, não é suficiente essa indenização,
E o montante total que está sendo pedido agora, Rodrigo, é, assim, você vai dar risada. Cara, é o PIB da França. Eu não tô Oi? zoando. 2,75 trilhões de dólares. É É, sério? um, é sério, é sério. E daí eu te explico o detalhe como que ele chegou nessa conta, assim, mas assim, o PIB da França, se não me engano, ano passado acho que foi 2,77. Então a gente tá falando assim, cara, é o PIB da França. Meu pai do céu, que loucura. Entendeu? E é um caso que a gente fala assim, é, é, para mim, esse é um caso claro de censura contra uma pessoa. O caso é contra tudo que o Alex Jones representa. Porque, embora ele tenha essas teorias da conspiração que a gente está falando, você sempre tem que escutar ele com um grão de sal aqui, um grão de sal ali. Que ele tá falando? Ele fala muito do lizard people, lá dos reptiles, dos répteis, pessoas que são Hum. répteis. Sei lá, ele tem essa documento, mas ele fala de World O que é o Economic rap? Forum. O que é o Raptor? O que é o Raptor que ele se repete? Ah, não, ele fala que tem umas pessoas que são répteis que são disfarçadas de pessoas. Tá ok? Então, por exemplo, que a Hillary Clinton seria um reptile, seria um réptil. Tá? Isso é Uh, literal. Isso ele dá como literal mesmo, né? E realmente são répteis, não é uma figura de linguagem, não. mas muitas coisas ele fala de exagero. Então, por exemplo, esse papo dele é o papo que leva para transformação genética. E a gente está vendo uma série de transformações genéticas no movimento transhumanista. Logicamente, as pessoas não são os répteis, ela não é. Não é um lagarto, né? O lizard é um lagarto ali, ela não é um lagarto, mas enfim. Mas ela fala que Mas o ela que eu quero. é tipo pessoas reptilianas, né? Isso mesmo. Entendi. Entendi. Como se Isso mesmo. para dar um paralelo para quem gosta aí de Senhor dos Anéis, o Língua de Cobra do Senhor dos Anéis. Isso aí, nessa linha mesmo, nessa linha. Então, mas que ele é? Isso daqui, e a gente pode entrar e conversar um pouco como é que foi esses processos, né? Porque que daí você vai ver assim, até do ponto de vista do direito positivo nos Estados Unidos, assim, é uma anomalia isso. Né? Eu não estou falando do ponto de vista libertário, da ética libertária ou do direito libertário. Eu estou falando assim, do ponto de vista do direito positivo, é um negócio assim para você ficar assustado como uma ferramenta clara de censura, né, de intimidação do Estado para outras pessoas. Né? Então me parece que o Alex Jones o que o Alex Jones é a pessoa do Alex Jones, que é uma pessoa tão odiada quanto o Trump. Então, assim, ele tem o mesmo ódio. Então, pra gente pensar aqui no Brasil, assim, pensa assim, é uma pessoa que acumula o mesmo ódio que o Bolsonaro acumula, vai? Por uma parte da população. O que ele representa, que é muito mais importante, que é esse meio que esse dedo do meio pro establishment, pra mídia em geral, né? E o outro é uma criação de antecedentes legais que podem ser utilizados no segundo momento para calar o Rodrigo, para calar o Sérgio, para calar o Instituto Mises, para calar qualquer outra pessoa, porque ele está gerando uma série de precedentes legais, Rodrigo. Entendi. Porque acabam usando ele para destruir toda essa ideia de liberdade de expressão, de defesa de absurdos, de defesa de coisas que você não concorda. Perfeito, que foi exatamente o que aconteceu. Pensa ali, o Twitter vai lá, o Twitter não, todas as mídias sociais banem ele em 2018, né? Uhum. Menos de 2 anos depois, né? E nesse momento, muitos libertários, inclusive pessoas que defendem a liberdade de expressão, falavam assim: não, mas é o Alex Jones. Esse cara é um causador de problema. Maluco, É um maluco, não vamos maluco nem e defender tal. ele. Enquanto a gente falava assim, não, o cara que fala coisas ofensivas tem que ter o direito de falar, senão não é liberdade de expressão, né? O cara que fala coisas que eu discordo tem que ter o direito de fazer isso, né? Então, por mais que eu não seja fã do Alex Jones, eu defendo a liberdade dele de estar falando. O que aconteceu? Menos de 1 ano e meio depois, ou por volta de 1 ano e meio depois, o presidente dos Estados Unidos foi banido das mídias sociais. E é isso é interessante, porque não é só o que eu não gosto, é o que eu repugno, né? É o que É eu o que eu. acho desprezível a ideia de liberdade de expressão. Perfeito. Porque é muito gostoso eu ouvir aquilo que eu concordo, né? É aquilo que eu estou de acordo. E essa visão com o Alex Jones, ele chega a perder o primeiro processo, depois o presidente Trump tem esse tal, e como é que caminha até chegar no PIB da França para ele ser condenado? No PIB da França. Então, primeiro, vamos falar das anomalias que tem nos dois processos, né? Então, assim, nos Estados Unidos tem uma particular que você pode escolher aonde você vai querer fazer o teu processo. Então, os 3 processos
estão sendo levados em locais muito de esquerda. Embora a gente está falando, esse primeiro processo no Texas, mas ele está numa parte de Austin. Austin é a cidade mais azul nos Estados Unidos quer dizer democrata, ou seja, esquerdista, né? E na parte mais azul de Austin é onde está sendo levado esse processo Não, você contra o está Alex dizendo que Jones. no Texas, Austin é a parte mais democrata, né? Porque deve ser menos democrata do que o resto do país, né? Mas é uma parte que, assim, por exemplo, muita gente da Califórnia mudou para o Texas, mudou para Austin. Austin é onde está a base tecnológica, entre aspas. Então, é uma parte mais o liberal, que eles falam que é o progressista. Né? Entendi. Então, mais progressista. Então, logicamente, o promotor é um promotor progressista, tudo isso daqui. Então, nesse primeiro caso, que era uma família processando ele, o Robert Burns, que é o advogado, um dos advogados dele, e até é legal depois de falar quem é o Robert Burns, ele fala assim, não, para escolher o júri, uma das regras para escolher o júri era basicamente assim, foi perguntado ao júri, você está disposto a basicamente linchar esse cara como punição? E as pessoas que falavam que não, né, já eram eliminadas do processo de júri. Né? E o linchar que eu quero dizer é assim, dar uma pena gigantesca. Nos Estados Unidos, gerar uma pena disso é por volta de $100 mil por difamação. Né? Por volta de $100 mil. Raramente chega a $100 mil. São esses valores. Ele já, nesse caso, ele perdeu $50 milhões, Rodrigo. Mas isso não foi para a Suprema Corte ainda? Tipo assim, isso não. Porque, Ainda teoricamente, é não um caso tem. tipo de Suprema Corte, né? Tipo assim, a teoria, a primeira emenda, tudo isso aí, assim, a violação a toda a liberdade dele. Porque, assim, por mais que seja isso, obviamente lá não é como no Brasil, né, pessoal, que você pode ajuizar uma ação. Se você for partido político ou for a Procuradoria da República, você ajuiza diretamente lá. Mas você pode requerer à Suprema Corte que um dos seus processos seja avocado, né? A Suprema Corte avoca ou a própria Suprema Corte pode de ofício avocar. Isso não ocorreu ainda. Ainda não ocorreu. Eu entendo que parte do caso pode ir para a Suprema Corte, parte não pode. Por exemplo, um ponto que ele está sendo processado, o PIB da França, o 2,75 tri de indenização, isso é calculado e foi utilizado um processo de proteção ao consumidor. Então ele sofreu um processo de proteção ao consumidor. O que foi falado? Foi falado que ele utilizou de uma fala falsa para vender um produto. Ok? Só que ele não falou assim, vem aqui comprar a caneca do Mises aqui que eu estou utilizando e essa caneca te fará forte. Sei lá. Não é isso. Que canalha. Então, ele no programa dele, ele fala disso daqui e aparece uma propaganda dos suplementos que ele vende. Tá ok? Uhum. Então, por isso, e daí eles fizeram a conta... Ele vende suplemento. Porque o site dele, ele não tem nenhum sponsor gigantesco. Né? Ele não tem os patrocinadores. Você acha que a Apple vai patrocinar o site dele? Claro que não. Não vai. Então, praticamente, ele vive de vender suplemento. Ele tem um site com tráfego gigantesco que vende suplementos naturais lá. Que inclusive, é um tapa na cara da indústria farmacêutica. Fala que até a indústria farmacêutica odeia dele porque ele vende isso daí, mas, sei lá, deve ser irrelevante o tamanho. Mas, então, o caso é esse. E daí pegaram, assim, todas as inserções que esses vídeos dele questionando tiveram. Falaram, foram 550 milhões de views que tiveram na mídia social, 550 milhões de views vezes $5 mil, que seria a punição máxima por esse tipo de fraude de serviços ao consumidor. Então isso dá 2,75 tri. Caramba, que loucura. Tá ok? Não, então o processo... Só para dar um paralelo aqui antes de continuar. Ontem o PL questionou as urnas, né? Fez um questionamento das urnas, na função fiscalizadora, né? Da coligação do Bolsonaro. E o cálculo foi parecido com esse aí, meu maluco também, né? Foi assim, cada urna está sendo questionado 297 mil urnas. Cada urna custa 4 mil reais. 4 mil reais vezes 297 mil urnas dá 22 bilhões de reais. Dá 22 milhões de reais. Dá 22 bilhões, né? Quer dizer, dá 1 ponto alguma coisa bilhões. E como a condenação, se politicância de má-fé pode ser até 10%, eu vou condenar em 2%. E condenando em 2% vai dar 22 milhões de reais. Da onde é que o cara tirou esse número? Da cachola dele, né?
A cachola, é exatamente esse. Está usando o caso de proteção ao consumidor. A gente até vê assim, uma legislação criada, uma legislação estatal, top-down, né? Top-down total, criada para proteger o consumidor, está sendo utilizada para fazer censura. Então, quando a gente fala que tem a rampa escorregadia, né? Que tudo isso dá. As pessoas falam, não, você está viajando, imagina, nunca vai acontecer isso. Olha aí, ó, um caso claro. Um caso claro, né? Então, no Texas, a gente teve isso. Daí foi para Connecticut, né? E o processo de Connecticut, assim, ele... Importante falar, assim, então, assim, a gente está falando de 2002, né? A maioria dos processos contra ele, ok? Começam por volta de 2016. E eles têm por trás, quem fomenta muito isso daqui, são os Clintons, a própria Hillary, tá? Tanto que no processo de Connecticut, tem um nome que não pode ser citado no processo inteiro. Qual que você acha que é o nome? Hillary Clinton. Hillary Clinton. A gente está falando de um massacre contra ele. O nome da Hillary, se ele pronunciar o nome da Hillary no processo, ou o advogado, cadeia, 6 meses de cadeia. Então, assim, como que um processo desse é um processo que não está politizado? Né? O que é que tem a ver o nome da Hillary Clinton no processo? Porque queriam trazer que a Hillary foi quem fomentou muita gente. Então, assim, tem algumas das famílias que entraram no processo só em 2022. Então, teoricamente, também já havia passado o tempo para ela poder processar o Alex Jones, tudo isso. Então, tem todo um esforço gigantesco por trás. Né? Então, tem várias quebras. Aqui, eu até listei algumas coisas. Então, assim, por exemplo, do total, assim, o Alex Jones é um cara... entra no Infowars aí. Quem quiser entrar, entra aí. Infowars.com. Né? O total de vídeos que o Alex Jones falou sobre Sandy Hook durante 7 anos seguintes do massacre são 7 minutos. Esse é um cara que produz 3 horas de vídeo todo dia, Rodrigo. Ok? Como é que é? Então foi uma parte... Cortou aí, repete. O total de vídeos, o total de áudio do Alex Jones falando de Sandy Hook, do massacre, foi 7 minutos. Você pega todos eles ao longo de 7 anos, você junta todos eles, dá 7 minutos. O ponto que eu estou levantando aqui é assim, não foi um tema central na plataforma dele em nenhum momento isso. Né? Então, ele foi proibido de apresentar essa prova. Embora os vídeos estivessem lá, ele não podia falar que, pessoal, ó, esse vídeo é 0,001% de todo o conteúdo que eu coloquei para fora. Ele não podia falar isso. Né? Embora as provas produzidas estavam lá, mas o júri teria que olhar e fazer os cálculos deles próprios. O outro, acho que aqui no Brasil, o Paul Joseph Watson, se bobear, ele é mais famoso do que o Alex Jones, pelo que eu entendo. É um inglês que produz vídeos, os vídeos muito bacanas que estão no YouTube e tal, sempre, e ele é o editor do Infowars. Né? Embora o Alex Jones é americano, o Paul Joseph Watson é inglês, está um em cada lugar, mas ele é o editor. E o Paul Joseph Watson e o próprio Infowars foi super crítico sobre a teoria da conspiração do Alex Jones e de Sandy Hook, em geral. Porque o Alex Jones falou um pouquinho, ele apresentou uma teoria que pessoas estavam falando. Né? E teve gente que continuou falando que era uma fraude. Então, o próprio site do Alex Jones foi super crítico o tempo inteiro sobre a teoria da conspiração. O Alex, então, não puderam apresentar isso como prova, né? Para não, foi proibido. Ok? Foi proibido. Tá bom? A juíza... Então, aqui eu tô te falando todas as coisas que foram proibidas de ser feitas. Assim, foi um show trial total. Pra você ter noção, o trial, o julgamento do Texas, ele foi filmado todo para ser um documentário. E a juíza, que era uma juíza daquelas pessoas fanáticas por máscara, que anda com 3 máscaras, sei lá, não sai de máscara. Quando ela viu que ela tá sendo filmada, ela tirou a máscara para aparecer, para sair bonita no vídeo, tal, assim. Então, foi filmado tudo, um monte de coisa que o Alex Jones só podia responder toda vez que ele era perguntado sim, não e não sei. Ele não podia explicar nada, né? Outra coisa, então, não pôde ser apresentado isso daqui para ele. Apresentar evidência. Outra coisa, ele pediu desculpa logo em seguida, falou assim, pessoal, eu apresentei essa teoria da conspiração, acho que não tem nada a ver.
E ele pediu desculpa várias vezes nas plataformas dele. Ele não pôde Uhum. apresentar esse pedido de desculpa. Então, Ah, por isso que eu falo assim, O Alex Jones chegou a pedir desculpa desse negócio. nas plataformas de vídeo. E até daí outra. Só que daí ele foi banido de todas as plataformas do YouTube, que ele tinha um canal gigantesco no YouTube e tal. Então ele só tinha os vídeos na plataforma dele. Ele falou, mas teu vídeo não tá na plataforma social. Mas eu fui banido. Meu vídeo, lógico que não tá lá mais. Né? Mas assim, tem vídeos dele pedindo desculpa na época pelo que ele pelo que ele criou, tal. Então, assim, foi um julgamento criado para é quase a Santa ou a figura caricata que a gente tem da Santa Inquisição. Entendeu? Assim, esse que foi o processo legal que aconteceu contra ele, que está acontecendo ainda. Ele tem recursos legais ainda, ele está disputando isso daqui, mas pensa tudo que isso abre de porta para tudo que a gente fala, né? É, Então, porque você começa a ter um monte de restrição do que a pessoa pode usar, inclusive, como defesa, né? O que é absurdo, né? E viola, inclusive, o império da lei, Estado de Direito, devido processo legal, que é algo que a gente vem reclamando no Brasil também, né? não, 100%, né? O Império da Lei, sei lá, eu tô cada vez mais convencido daquele artigo do John Hasnas lá, que ele fala assim que é o mito do Império da Lei, ou do Rule of Law, né? Que ele fala, Uhum. no final, não importa que está escrita a primeira emenda dos Estados Unidos e não pode estar escrito de maneira mais clara do que tá, é tudo o que passa na cabeça do juiz naquele momento, como que eles estão aplicando a legislação daquele momento. E se a gente tem algum tipo de constância, é simplesmente porque todos esses juízes estudaram nas mesmas escolas, então é a cultura daquele momento, né? Mas assim, Então, apesar disso, eu concordo com ele que sempre vai depender da interpretação do juiz, como a gente até tem visto aqui no Brasil muito claramente interpretações muito malucas da lei, da legislação, até mesmo um defeito da nosso ensino do direito hoje, né? Nós não ensinamos direito, né? Nós ensinamos legislação, né? Não ensinamos law, né? Como diria a definição do Hayek, ensinamos legislation. E os caras se perdem. Inclusive um rapaz hoje bem grosseiro numa postagem minha, que eu fiz comentando a decisão do Alexandre de Moraes essa semana, a última absurda que teve. Aí o cara disse: ele pode fazer isso porque está fundamentado nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. A vontade que deu para ele é a vontade óbvia, né? Rapaz, o Holocausto está legalizado na lei, a escravidão tinha previsão legal. Tudo isso tinha previsões legais, pessoal. Não era um negócio que era a ditadura militar de Getúlio Vargas, estava prevista na Constituição. Hitler, né, conduziu toda a Constituição de Weimar, né? De Weimar, ele conduziu todo o é o regime direito nazista positivo, né? baseado nisso. Então, assim, isso não é law, é o que até eu fico baixear, né? A vida, a liberdade e propriedade existem, é por isso que tem leis e não o inverso, né? Não é porque tem leis que tem vida, liberdade e propriedade. E o pessoal se perde um pouco nisso. Mas os Estados Unidos têm uma característica da Suprema Corte, pelo menos essas nas últimas décadas, vimos ser muito veemente e forte na ideia da liberdade de expressão. Por isso que eu acho estranho chegar a esse ponto, apesar dele ter trazido essa visão desse argumento, eles estarem burlando e a Suprema Corte entrar, é um tema claro de liberdade de expressão, né? Tipo assim, daria para trazer essa visão para isso. Não, acho que é total um tema claro de liberdade de expressão, né? E tudo bem, vamos não colocar nos papéis das famílias. Sei lá, estou falando assim, vamos dar um passo para trás, né? Assim, em nenhum momento o Alex Jones ele fala assim, vamos incitar violência contra as famílias. Em nenhum momento ele cita os nomes das famílias, dá endereços de quem são essas famílias, né? Então, se alguém foi lá aloprar essa família, causar problema, tentar ser agressivos contra ela, é essa pessoa que tem que ser punida. Correto? É Uhum, essa uhum. pessoa que fez a ação direta. Então, que é um pouco o argumento que tem no. Você está falando do 6 de janeiro, os argumentos que tem aqui por trás do TSE, que é assim, não, se eu questionar as urnas, eu estou questionando o processo eleitoral, eu estou instigando violência. Né? Então, Uhum, se alguém for protestar depois, ele está causando violência. Então, assim, esse argumento eu posso levar para tudo. Então, eu não posso questionar nada. Né? uhum. Nada pode ser questionado e você está tirando o centro de agência da pessoa que fez o crime. A pessoa que foi lá e Uhum. quebrou e tentou agredir a família, esse cara não é responsável por ele. E o outro que eu sempre falo, o grande problema da censura, seja qual forma ela for colocada, é assim:
Então a gente acredita em tudo que todo mundo fala. Então, assim, esse Uhum. cara que odeia o Alex Jones, ele acredita 100% no que ele falou? O cara já odeia, o cara odeia o Trump. E então ele acredita 100%, ou o cara odeia o Bolsonaro aqui no Brasil, ele acredita 100% no que o Bolsonaro falou? Acho que não, todos nós temos que ser céticos sobre o que as pessoas falam, né? Então, a gente tira É, esse centro de agência, de responsabilidade do indivíduo sobre no que ele deve acreditar, né, Rodrigo? total, total. E você acaba, aí parece um pouco de Orwell, né? O Ministério da Verdade, né? Qual é a verdade? Você começa trazendo a ideia do politicamente correto, né? Que deve ter voltado aí com força com Biden e provavelmente vai voltar com força com Lula aqui no Brasil, né? Porque não sei se você lembra do Brasil, mas no Brasil chegou até um manual, né? Não chamava de politicamente correto, mas manual. Ele chamava assim, manual para os jornalistas para as palavras corretas, que era uma forma de você usar o que seria a nova língua, né? Como é que eu falo esse manual certo. Isso tem uma série de consequências, né? Porque acaba quem controla a linguagem, controla a verdade, né? Então você acaba tendo uma decorrência muito séria disso. A vantagem é que redes sociais quebraram um pouco isso. A minha pergunta é se nos Estados Unidos tem sido derrubada redes sociais, como do exemplo do Alex Jones, de outras pessoas, de parlamentares, de pessoas aí, isso não chegou a tal ponto. Não, chegou, tanto que o movimento, a ojeriza contra o Elon Musk tá comprando o Twitter é em função disso, né? Volta um Pensa, pouquinho, cortou derrubou ali. o Trump. Cortou um pouquinho. Oh, perdão. Cortou um pouquinho. Não, não, Volta um pouquinho do Elon ia Musk. falar que sim, sim chegou a acontecer nos Estados Unidos, né? Tanto que a ojeriza que existe da esquerda contra a compra do Twitter pelo Elon Musk é em função disso, né? A gente não vai mais poder limitar o acesso de determinadas pessoas ao Twitter, né? Lá, cara, eles proibiram e expulsaram o presidente da República da mídia social. Né? Então, sim, tiveram parlamentares também que foram expulsos da mídia social. O Alex Jones até essa semana de novo estava na mídia, porque o Elon Musk voltou o Trump, voltou o Jordan Peterson, voltou o Carl Benjamin, voltou uma série de pessoas e falou que não vai voltar o Alex Jones. Né? Então, até de novo ele aparece em função dessas coisas. Mas sim, cara, tivemos essas mesmas coisas. E, de novo, pensa no caso do laptop do Biden, foi gigantesco. Foi gigantesco. Porque o FBI chega no Facebook, o Facebook. Assim, eu sou uma pessoa que desgosto muito do Facebook como empresa, mas assim, qual que é a escolha que o Zuckerberg tem na hora que o FBI chega no teu escritório e fala para você, Nenhum. cara, a gente tem evidência que é falsa essa mensagem, que é claramente real, agora todos admitem que é real, né? Então, no caso dos lockdowns, as questões das injeções, das vacinas que a gente teve nos Estados Unidos, essa discussão foi muito mais forte lá do que foi aqui no Brasil. Tá? Uhum. Então lá, por exemplo, você questionar o Anthony Fauci, tinha gente que era banida. Ou o Alex Berenson, que a gente está falando que era um jornalista do New York Times, ou fez carreira no New York Times, e foi um dos principais caras contra as máscaras, os mandatos, tudo isso. Ele saiu, ele tem um substack hoje, esse cara é gigante. Esse cara foi banido também. E assim, tem papel, como é que fala? E existe prova documental da Casa Branca pedindo para banir o Alex Berenson da mídia social. Tanto que ele conseguiu. Esse é um dos poucos que conseguiu ganhar judicialmente o direito de voltar ao Twitter antes do Elon Musk ganhar agora, né? Comprar a empresa e restaurar todo mundo. Então, sim, Rodrigo, a gente teve todos esses níveis, cara. É engraçado, De né? Porque ataque. se repete, né? Acontece nos Estados Unidos, aí vem acontecendo no Brasil quase tudo na mesma proporção, né? Como é que foi, só para Não, finalizar esse ponto, trazer um pouco para só um pouco de falar de eleição americana, Sérgio, já que você está aí mais tá. perto, como é que foi percebida aí a vitória dos democratas no Senado e a derrota, a vitória do democrata no Senado e a vitória dos republicanos na Câmara? Na Câmara. Ah, foi visto assim como uma vitória para os democratas, que se esperava uma onda vermelha, né? Uma onda que é confuso esse negócio, né? Os republicanos são vermelhos e os A onda vermelha democratas são republicana. os progressistas. Então, se esperava uma onda republicana vencendo, vencendo.
tanto o Senado, o Congresso e muitos cargos de governador, né? E o que a gente teve foi que, beleza, os republicanos ganharam muito espaço, no geral, até cargos de governador e tudo, mas não foi essa onda gigantesca que a gente viu, né? Então, eu diria que as coisas continuam iguais que estavam antes, né? Não teve um repúdio gigantesco. Tem uma contestação, Rodrigo, gigantesca sobre a validade das eleições. Por exemplo, no Arizona, os caras demoraram uma semana para contar os votos. Ok? Então, E os continua republicanos assim. estavam na frente, e os republicanos estavam na frente, né? E perderam os 2 cargos, porque eles tinham um rapaz que inclusive fez Mrs. University, fez tudo, o Blake Masters, estava concorrendo ao Senado, né? Tudo bem, como republicano, esse cara é o cara que escreveu o livro junto com o Peter Thiel, aquele Zero to One, 0 até 1 do Peter Thiel. É um moleque novo, 30 e poucos anos, e ele estava concorrendo, recebeu o apoio do Ron Paul, recebeu o apoio do Dave Smith, do Partido Libertário, inclusive, então o candidato libertário desistiu, então ele tinha apoio do Partido Libertário e tal. Também, não conseguiu. E a Carrie Lake, que era quem estava concorrendo contra a governadora lá, e essa era uma bem trumpiana, assim, se a gente pode falar, até com o apoio do Trump e tal. O caso dela que foi mais evidente, que assim, ela perdeu por, sei lá, 10 mil votos, 15 mil votos, numa eleição que demorou uma semana para ser contada, né? E a gente tem outros casos, por exemplo, a gente tem o caso lá da Pensilvânia, onde foi eleito senador, e, assim, que é um líder sindical lá, o John Fetterman, que ganhou a eleição, que é um cara que sofreu um derrame poucos meses, um ano atrás, alguma coisa, mas é um cara que não consegue falar direito. Mas não é que ele não consegue falar, ele não consegue pensar direito. Mas assim, é triste você ver um cara numa condição dessa. E é um cara assim, recebeu o apoio do Barack Obama, os caras fizeram um baita de um esforço. O Obama foi lá fazer campanha para ele. Pessoal, o Obama é a maior figura do Partido Democrata, tal. Então, tem muitos casos muito esquisitos. O principal ponto que tem discutido é que assim, houve uma troca de guarda no Partido Republicano. Claramente ele é o partido do Ron DeSantis agora, né? Muitas pessoas falam. Eu não sei se é claramente, mas o Ron DeSantis ganhou facilmente na Flórida, que era um partido que era o estado que era violeta, né? Violeta quer dizer que é um estado que uma hora ganha republicano, uma hora ganha o democrata. Então ele ganhou com absurda, né? Foi 20 e tantos pontos, e se a gente pensar lá atrás, em 2018, ele ganhou, Rodrigo, assim, por 20 mil votos. Verdade. Ok? Ganhou, assim, 20 mil votos no estado igual da Flórida, que tem 16, 17 milhões de pessoas, não é nada, né? A Flórida hoje é o grande luz de liberdade nos Estados Unidos, assim como estado, como visão nesse momento? Eu diria que não existe nenhuma dúvida a respeito disso, né? Eu diria que até os movimentos que a gente teve no Texas mesmo, durante os lockdowns, que o Texas abriu logo em seguida que a Flórida abriu, eles são meio que uma resposta ao que a Flórida fez. Então, o Ron DeSantis foi lá, abriu a Flórida, né? E por isso ele é ultra popular, manteve a economia da Flórida, tem lutado essas coisas culturais, como ideologia de gênero e tal, arrumou as finanças do estado também, que era um estado que estava quebrado. Então, o Ron DeSantis e a Flórida são um grande líder da liberdade nos Estados Unidos hoje, sem dúvida nenhuma. Até puxando parte do Partido Republicano em aceitar mais essa ideia, né? Então, uma das vitórias do Partido Republicano, sei lá, desde a entrada do Trump, todos os neocons, que eram aqueles Dick Cheneys, esses caras que eram, né, na verdade, era um bando de ex-trotskista que veio parar no Partido Republicano, que queria fazer guerra toda hora. Então, hoje uma posição... Esses caras estão fora do poder, né, do mainstream do Partido Republicano. E muitos voltaram ao Partido Democrata. Muitos voltaram ao Partido Democrata agora. E apoiam. Ou a Liz Cheney, por exemplo, a filha do Dick Cheney, que levou um pau no Arizona, não, no Wyoming, né? Levou um pau. Perdeu, assim, foi um negócio feio. Ela era a atual senadora, levou um pau gigantesco. Então, assim, ela toda hora, ela continua sendo republicana, mas ela só apoia os candidatos democratas. Então, ela tá alinhada com a Hillary Clinton, ela não tá alinhada com o Ron DeSantis. Né? E toda aquela velha guarda, Mitt Romney, todos esses caras não têm força nenhuma, tanto que eles estão toda hora juntos com os democratas. Então a gente tem essa... Ali, o Wyoming, Montana, é todo mais ou menos perto, né? Ali nessa parte. Perfeito. Eu sempre acho que essa parte é muito republicana, né? Assim, uma visão daqui, né?
eu tava começando a ver Yellowstone, né, que é um seriado bem Ah, legal da Paramount, bem interessante, assim, com o Kevin Costner. E assim, eu comecei a ver agora, cara, pareceu muito republicano a região. Não sei se mas pareceu daqui do lado de cá. então, nos Estados Unidos, politicamente, como é que é os Estados Unidos? Assim, as grandes cidades das costas, né? Então a gente está falando assim, as grandes cidades da Não, Califórnia, Boston, onde eu moro, Nova York, Filadélfia, né? As grandes cidades das costas e Chicago ali no meio, né? bem democrata. São, são todos redutos azuis, assim, mas assim, a nova governadora lá de Massachusetts, e a prefeita de Massachusetts é uma insana, assim, ela é do peixinho da Elizabeth Warren, lá da Pocahontas, né? Uhum. Então, é isso. E o resto do país, ele preza mais pela liberdade, ele tende a ser mais republicano, ok? Tende, estou falando, não necessariamente eles são 100% do tempo, né? Mas até te falar assim, um democrata do Wyoming, ele é mais pró-liberdade do que um republicano de Massachusetts. Que é historicamente a pegada democrata, né? Assim, porque os democratas e os republicanos de alguma maneira defendiam, assim, você pegar lá Roosevelt, vai pegar até um pouco mais para frente, pegar Kennedy, você vai ter um democrata que teria o respeito à Constituição, né? Um cara que falaria de livre mercado, defenderia o sonho americano, o American Way of Life, toda essa pegada era própria ainda dos democratas, né? Essa virada muito à esquerda, ela veio mais, tipo assim, sempre foi esquerda americana, e eu falava isso antigamente, que eu dizia isso com muita convicção, que a esquerda americana era muito mais à direita do que a direita brasileira, né? Tipo assim, a esquerda americana estava mais à direita do que a direita brasileira. Talvez antigamente, né? Hoje em dia, Isso. hoje em dia é um projeto. Pós-Bernie Sanders, né? É um projeto de poder gigantesco, mas aí te vê essa virada, eu diria, sei lá, já tá até inserido aqui, já tá saindo um pouco Não, da mas vai. É censura, tudo bom isso conhecimento daqui, que nós temos. mas, assim, se a gente olhar lá para trás, no início do século passado, a gente tem duas presidências que praticamente começam a era progressista nos Estados Unidos, que é o Theodore Roosevelt entrando, Sim. e ele é um republicano, né? E o Woodrow Wilson, que é o presidente durante a Primeira Guerra Mundial, né? E os dois, né, são os caras que começam a era progressista nos Estados Unidos. O TR mesmo, o Theodore Roosevelt, que às vezes é um herói republicano, mas assim, embora ele seja menos pior do que o primo dele, que é eleito depois, o FDR, né? Mas assim, ele é um dos caras, ele é o cara que mais assina ordens executivas, ele é um cara que falava o tempo inteiro, falava assim, não, eu sou o único representante do povo americano mesmo. Porque eu sou o único cara que sou eleito pelo país inteiro. Vocês, senadores, vocês, congressistas, vocês são eleitos só pelos seus locais. Então é onde a gente começa a destruir o federalismo. Então, tudo bem, a gente pode falar que começa a destruir o federalismo na Guerra Civil lá atrás, né? Mas Sim, assim, sem dúvida. começa de maneira muito forte com o TR e depois com o Woodrow Wilson, que é o pior presidente da história dos Estados Unidos, sem a menor margem de dúvida, né? O cara que afetou o mundo inteiro, né? A entrada na Primeira Guerra Mundial, o Federal Reserve, a lei seca veio, ele ultra puritano, né? A lei seca veio no mandato, assim, todas as coisas de ruim que você pode imaginar acontecem no governo do Woodrow Wilson, inclusive a entrada dele na guerra, e até tem um paralelo, né? Porque nos últimos meses de governo dele, ele é praticamente um vegetal físico, né? Sim, sim. E quem governa é praticamente a mulher dele, né? E se a gente olhar o coitado do Biden, eu digo, porque assim, se olha um velhinho e tal, dá dó, embora seja uma figura nefasta anteriormente, né? Assim, não é ele que está governando, né? Claramente, assim, tem Nem alguém que aguenta está mais. governando. Ele não tem mais condição cognitiva de tá liderando tudo, mas assim, até tem um paralelinho aqui, né, com o que a gente está vivendo hoje. Então, eu diria que começa lá atrás, né? Daí a gente tem o FDR, que acelera tudo que o Woodrow Wilson fez, né? Acelera de maneira assim gigantesca a expansão do Estado, a morte do federalismo. Em seguida, a gente tem daí também, em seguida, estou falando não em seguida diretamente, mas daí a Em gente seguida na tem, história. na morte do Kennedy, daí quem assume a presidência é o Lyndon Johnson, né? Isso. E a teoria mais provável de todas é que o Lyndon Johnson que mandou matar junto com o complexo da guerra,
manda matar o Kennedy e tal, e ele assume, e ele começa toda a revolução. É praticamente uma revolução cultural que tem nos Estados Unidos nos anos 60, abaixo o governo dele, né? E eu digo que o quinto cara da minha lista é o Barack Obama. Porque, vê, todas as questões culturais, elas se aceleram gigantescamente durante o governo do Barack Obama. Um cara que Sim. ele imprimiu mais dívida do que todos os presidentes americanos antes dele. Então você pega toda a dívida de todo mundo que ele imprimiu uma dívida que todo mundo. Ele jogou, no último ano de governo dele, ele jogou 25 mil bombas no Oriente Médio. Faz a conta por dia aí, quantas que dá por dia que ele jogava bomba no Oriente Médio. Então é um cara claramente da guerra, né? E daí a gente tem essa polarização toda, que daí depois vem o Trump em 16 aí, mas enfim, eu diria que se a gente for olhar lá atrás, ele vai progressivamente piorando, né? Então, nesses últimos anos, e hoje a esquerda americana tem a parte do PSOL lá dentro, que seria aquela Alexandria Ocasio-Cortez, o The Squad, que tem algumas, mas elas estão perdendo muita força agora, elas, inclusive porque elas apoiaram muito essas guerras e estão com muita vontade de entrar em novas guerras, né? Então, elas perderam um pouco de apoio dos constituintes delas, né? Então, mas quem manda no partido... Perdão, só finalizando. Quem manda no partido, cara, são os Clintons e os Obamas, e eles se odeiam. Eu não sei quem que é que está no poder, mas são ali, são esses os dois grupos principais de poder dar, e os dois apelam muito para essa esquerda identitária, para essas coisas aí, Rodrigo. É engraçado que o Bill, na sua gestão, apoiou muito menos, né? Mas eu não vou nem entrar. Ele focou muito na economia, né? Assim, talvez seja um democrata que mais focou em economia aí, até por necessidade, no momento histórico. Na campanha dele, né? Tanto que o slogan dele na campanha contra o Bush pai era assim... É economia, seu estúpido, né? Então, mas ele arruma... É engraçado que ele arruma o balanço de pagamentos do governo americano em função no presente, em função de destruir o futuro. Sim, claro. Então, ele faz... e todos os ingênuos lá compram, Wall Street compra, tudo assim. Qualquer um que olhasse lá atrás fala assim, beleza, você simplesmente empurrou com a barriga todos os pagamentos que você vai fazer, você prometeu ele cresce o Estado, ele faz todas as coisas, você promete uma série de pagamentos. Então, ele foca na economia entre aspas, né? Ele começa a dar caminho para isso, é que vive uma pujança econômica, inclusive com o Greenspan no poder, vive uma expansão creditícia gigantesca no mercado, no governo dele, né? Então... Só para finalizar, um ponto importante que muita gente me pergunta, né? Você já falou sobre já que a gente já falou de censura, já entrou na economia americana, e terminar aqui com essa pergunta. Alguns estão falando que o Mises Caucus está batendo muito forte no presidente ucraniano, né? Com a ideia da Ucrânia e tal, que tem um apoio internacional muito interessante, até por reação à Rússia. Qual é a lógica disso? Só para entender da perspectiva. Eu confesso que até hoje eu não consegui entender. Tá ok. Não. Então, um dos caras que vale a pena, acho que o público brasileiro não conhece, tá? É o cara que é o presidente do Instituto Libertário, Libertarian Institute, e é o cara que toca aquele site, o Infowars.com, tá? Que é um site... Infowars, não, perdão. Antiwar.com, tá ok? Contraguerra.com, que era o Justin Raimundo que tocava antigamente, o Justin Raimundo morreu, que é o Scott Horton, né? Eu diria que o melhor cara para quem quiser se informar do que está acontecendo é o Scott Horton, que é um cara que sabe tudo de todas as guerras americanas, das histórias, de tudo que está acontecendo lá atrás. O que está acontecendo, que o Mises Caucus está batendo muito com relação à Ucrânia, e eu comparto essa visão deles, é que assim, a gente pode achar que o Putin seja um problema, e a gente pode achar ao mesmo tempo que o presidente da Ucrânia, o governo da Ucrânia, seja um outro problema, né? Então, o que a gente tem de maneira gigantesca, Rodrigo, os Estados Unidos já transferiu para a Ucrânia, tá ok? Quase 100 bilhões de dólares, tá ok? 100 bilhões de dólares de transferência do começo da guerra até aqui. Eu não lembro se foi o Thomas Massie, que é um congressista de Kentucky, que é um cara... A crítica é a grana, não é, enfim, o apoio. Tipo assim, nós estamos dando dinheiro para um suposto aliado e estamos tirando dinheiro dos pagadores de impostos em 100 bilhões de dólares, é isso? Não, mas é mais. Existe um esquema de corrupção gigantesco, tanto que eu ia falar assim, o Thomas Massie ou o Rand Paul, não lembro qual dos dois, falou assim,
tudo bem, já que eu não vou conseguir bloquear o envio desse dinheiro, a gente pode só fazer auditoria desse dinheiro? Não, não pode. Né? Tanto que o escândalo da FTX agora tem muito envolvimento com o governo ucraniano também. Essa ida de dinheiro para lá ou não. E um outro ponto que a gente está batendo forte, a gente, eu digo nós libertários, é assim, pessoal, vamos conversar sobre paz. Tem o risco de acontecer uma guerra nuclear. Por que, que a gente não conversa sobre paz? Enquanto parte do posicionamento de uma boa galera é a única maneira de haver paz é uma rendição incondicional da Rússia. Qual que é a possibilidade do Putin fazer isso? Né? E a gente está falando, pessoal, vamos para a mesa, vamos conversar. Né? Vamos conversar. E o presidente da Ucrânia, assim, é um cara, até onde eu entendo, ele aprendeu a falar ucraniano faz 7 anos. Uhum. Ok? A gente falou, ele é um ex-comediante, é um cara que aprendeu a falar ucraniano faz 7 anos. Então, assim, o quanto que esse cara é realmente um ucraniano que tá lá, que tá não sei o quê. Ele tem tido uma posição de liderança, muita gente gosta da posição dele, mas assim, tem muitas coisas por trás. A gente pode ir lá para trás de 2014, enfim, a gente pode fazer um episódio só discutindo as complexidades da guerra na Ucrânia, mas estou falando assim, é uma situação altamente complexa que está envolvendo corrupção gigantesca nos Estados Unidos, envio de dinheiro, boa parte do dinheiro que voltou para a FTX financiou as campanhas dos de vários democratas, então foi o segundo maior doador de dinheiro durante esse ciclo de campanha, foi a FTX, só perdeu para o Soros, tá ok? E ela recebeu muito dinheiro vindo da própria Ucrânia. Então, assim, não sei o que aconteceu, mas tem coisa para ser investigada aí, tô falando. Não sei, não tô querendo assim, só levantar o ponto, mas assim, tem um problema. Você não pode fazer auditoria de onde estão indo os gastos. Os Estados Unidos está gastando mais lá do que ele gastava anualmente nas próprias guerras deles, né? E você tem um lado que é o lado super hawkish, né? Super falcão, assim, que quer fazer guerra de qualquer maneira, que o sonho desses caras é aumentar para uma guerra nuclear. Então, acho que o Partido Libertário está falando é assim, o Putin é bandido, o Putin tem os problemas dele, o Putin é autoritário. É. O cara da Ucrânia é um bandido, é um autoritário também, não sei o quê. Nós, Estados Unidos, não temos que nos meter nessa guerra, temos que parar de mandar dinheiro para lá e temos que fomentar uma conversa de paz. Só que daí a turma da Hillary Clinton vai lá e fala assim, a única maneira de haver paz é uma rendição incondicional de tudo, com o Putin pagando indenização pela guerra, blá, blá, blá. Qual que é a possibilidade disso acontecer, Rodrigo? Nenhuma. Nenhuma. Assim, é um assunto super complexo esse. Dá pra gente fazer um podcast aqui de 3 horas depois. Mas o meu ponto é esse: não é falar que o Putin está do lado certo. A gente pode achar que os dois lados da guerra sejam bandidos. Não podemos achar isso? É isso, a gente quer. Em geral, eu acho que em todos os casos eles são, né? Então, acho que o que o Mrs. Caucus está querendo fazer, ou pelo menos muitas pessoas, inclusive eu diria que essa é a posição que eu escuto da maioria das pessoas do Mises Institute, é a maioria das pessoas ligadas ao Mrs. Caucus, mesmo que não sejam diretamente no Mrs. Caucus, né? O que encela, talvez, das pessoas que vivem no nosso meio, tem uma visão um pouco diferente, assim, um pouco mais pró-Ucrânia. A minha visão, que eu acho que muitas pessoas do nosso meio compartilham, assim, cara, a gente tem que caminhar para a paz. Esse tem que ser o objetivo das conversas e a gente tem que parar de mandar dinheiro. Assim, a Ucrânia quantas vezes foi aparece nos rankings de país mais corrupto do mundo. Tipo, a Argentina não é nada corrupta perto da Ucrânia. Para onde que tá indo todo esse dinheiro que tá indo para lá, Rodrigo? Entendi. Entendeu? Muito bom. Então, tá bom. É isso, meu irmão. Senhoras e senhores, esse foi o podcast do Instituto Mises Brasil com Sérgio Alberiti, hoje tratando de vários temas, em especial da censura, mas também falamos, né, sobre a realidade das últimas eleições americanas, também falamos sobre o Mises Caucus, mas são 2 temas que merecem podcast específico sobre ele, como o Sérgio falou no início, sempre será uma oportunidade para a gente aprofundar esses temas. Sérgio, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a você, Rodrigo. Brasil. Senhoras e senhores, esse é Rodrigo Marinho, o seu podcaster. Se qualquer dúvida, questionamento, crítica, informação, por gentileza, não deixe de falar comigo. Nós fazemos a liberdade. Muito obrigado e até a próxima.